Gênesis 6 é um dos capítulos mais enigmáticos e controversos da Bíblia, revelando um evento sobrenatural que mudou o curso da humanidade antes do dilúvio. O texto começa descrevendo uma terrível corrupção na terra, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e geraram gigantes, conhecidos como Nefilins. Esse relato não é apenas histórico, mas profundamente teológico, expondo uma rebelião cósmica que levou Deus a intervir com juízo. A polêmica surge na interpretação de quem eram esses filhos de Deus. Alguns teólogos defendem que eram anjos caídos que se materializaram em forma humana, enquanto outros argumentam que eram descendentes piedosos de Sete que se misturaram com a linhagem ímpia de Caim. A primeira visão, baseada em Judas 1, 6 e 7 e 2 Pedro 2, 4 e 5, sugere que esses anjos transgrediram seus limites naturais, deixando sua habitação celestial para contaminar a raça humana, possivelmente numa tentativa de Satanás corromper a linhagem messiânica. Já a segunda interpretação, embora menos sobrenatural, ainda reconhece uma apostasia generalizada que exigiu o juízo divino. O contexto imediato mostra uma humanidade mergulhada em violência e perversão, culminando no dilúvio como resposta de Deus àquela corrupção. Esse episódio não é apenas um registro arqueológico, mas um alerta profético. Jesus comparou os dias de Noé com o fim dos tempos, sugerindo que padrões de rebelião espiritual e degradação moral se repetirão antes do juízo final. A menção aos Nefilins em Números 13:33, onde espias de Israel descrevem gigantes em Canaã, indica que essa anomalia sobrenatural pode ter ressurgido após o dilúvio, levantando questões sobre a extensão da influência demoníaca na história humana. A tensão entre o natural e o sobrenatural neste capítulo desafia nossa compreensão, revelando que a Bíblia não apenas registra eventos humanos, mas uma guerra espiritual invisível que afeta o destino da humanidade. Por isso, Gênesis 6 não é apenas um mistério do passado, mas um espelho para discernir os movimentos espirituais do presente, exortando-nos a vigiar contra as estratégias do mal que buscam distorcer a criação de Deus. A identidade dos filhos de Deus, mencionados em Gênesis 6, 1 e 2, tem sido um dos debates mais acalorados na teologia cristã, dividindo interpretações entre duas visões principais. A primeira e mais antiga posição, sustentada por pais da Igreja como Justino Mártir e Tertuliano, defende que esses filhos de Deus eram anjos caídos que materializaram corpos humanos para se relacionarem com mulheres. Esta interpretação se apoia fortemente no uso da expressão filhos de Deus, em Jó 1, 6 e 2, 1, onde claramente se refere a seres angelicais, e na afirmação de Judas 1, 6 e 7, sobre anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio. A conexão com 2 Pedro 2, 4, 5, que menciona anjos pecadores sendo lançados no Tártaro, reforça esta leitura, sugerindo que estes seres sobrenaturais cruzaram limites divinos ao se unirem a humanas, gerando os Nefilins, uma prole híbrida que corrompeu a criação de Deus. A segunda interpretação, mais recente e associada a teólogos como Agostinho e Calvino, argumenta que os filhos de Deus eram, na verdade, descendentes piedosos da linhagem de Sete, enquanto as filhas dos homens representariam as mulheres ímpias da descendência de Caim. Esta visão busca evitar a ideia de relações entre anjos e humanas, considerada por alguns como mitológica, e enfatiza o aspecto moral da narrativa. A mistura entre o povo de Deus e os ímpios levando à corrupção generalizada.
Os defensores desta posição apontam para o uso de linguagem semelhante em Deuteronômio 14, 1, onde Israel é chamado de filhos de Deus, sugerindo um sentido metafórico para o termo. Contudo, o contexto imediato de Gênesis 6 favorece a interpretação angelical. A menção aos nefilins como poderosos e homens de renome sugere seres extraordinários, não meros humanos, enquanto a extensão da corrupção descrita parece exigir uma explicação que vá além da simples miscigenação entre linhagens humanas. Além disso, a conexão com tradições judaicas antigas e a linguagem de 1 Pedro 3,19 e 20 sobre Cristo pregando aos espíritos em prisão, interpretados por muitos como esses mesmos anjos caídos, dão peso à visão sobrenatural. Este debate não é meramente acadêmico, mas tem implicações profundas para nossa compreensão da natureza do pecado, dos limites entre as ordens da criação e da estratégia de Satanás para corromper o plano divino. Seja qual for a posição adotada, o texto deixa claro que houve uma transgressão catastrófica que exigiu o juízo do dilúvio, servindo como advertência eterna contra a mistura do santo com o profano e a rebelião contra os limites estabelecidos por Deus. As Escrituras revelam um evento cósmico de extrema gravidade que antecedeu o dilúvio nos dias de Noé, quando um grupo de anjos decidiu transgredir os limites estabelecidos por Deus. Tanto 2 Pedro 2, 4 e 5, quanto Judas 1:6 fazem referência explícita a esta rebelião angelical, conectando-a diretamente com o julgamento do dilúvio. Pedro menciona que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, enquanto Judas fala de anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, sendo que Deus os tem reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Estas passagens formam um quadro impressionante de como a desobediência espiritual das hostes celestiais contribuiu para a corrupção da humanidade que tornou necessário o dilúvio. O contexto destas referências neotestamentárias nos leva de volta a Gênesis 6, onde a expressão filhos de Deus se relaciona com estes seres angelicais que abandonaram seu estado original. A natureza específica de seu pecado parece ter envolvido relações ilícitas com mulheres humanas, gerando uma prole híbrida de gigantes, os nefilins, que espalharam violência e perversão pela terra. Esta interpretação é confirmada pelo fato de que tanto Pedro quanto Judas colocam o pecado destes anjos em paralelo imediato com os eventos do dilúvio e com a perversão de Sodoma e Gomorra, todos exemplos de transgressões contra a ordem natural estabelecida por Deus. A conexão entre a queda destes anjos e o dilúvio é fundamental para entendermos a gravidade do que ocorreu. A rebelião nos céus teve consequências diretas na terra, criando uma situação tão grave de corrupção que a terra estava cheia de violência e toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. A intervenção divina, através do dilúvio, não foi apenas um julgamento sobre a humanidade pecaminosa, mas também uma resposta à invasão demoníaca que ameaçava destruir completamente a linha genealógica que levaria ao Messias prometido em Gênesis 3:15. A linguagem usada por Pedro e Judas sobre estes anjos sendo lançados no Tártaro, uma referência ao mais profundo abismo de restrição, e presos em cadeias eternas, indica que seu pecado foi de natureza singular e catastrófica, diferente da queda original de Satanás. Enquanto alguns demônios permanecem ativos na terra, estes anjos rebeldes foram confinados imediatamente, aguardando o juízo final.
Este fato revela como Deus estabelece limites intransponíveis mesmo para seres espirituais, e como violar essas fronteiras resulta em consequências eternas. A lição teológica desta narrativa é profunda. A rebelião espiritual sempre traz consequências terrenas. A desobediência dos anjos levou à corrupção da humanidade, que por sua vez exigiu o julgamento divino. O dilúvio serve assim como um marco histórico da justiça de Deus contra o pecado organizado, tanto humano quanto angelical. Ao mesmo tempo, a preservação de Noé e sua família demonstra o princípio da graça divina, que sempre mantém um remanescente fiel, mesmo em meio à maior apostasia. Esta história antiga ecoa até hoje como advertência contra qualquer forma de transgressão, nos limites estabelecidos por Deus, seja na esfera natural ou espiritual. A menção bíblica aos Nefilins, em Gênesis 6:4 e Números 13:33, apresenta um dos mistérios mais intrigantes das Escrituras. Seres descritos como gigantes ou valentes, que surgiram da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. A expressão hebraica Nefilim deriva da raiz nafal, que significa caídos, sugerindo tanto sua natureza decaída quanto sua possível origem sobrenatural. O relato de Números 13:33, onde os espias israelitas descrevem os habitantes de Canaã como descendentes dos Nefilins, éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos, confirma que essa linhagem extraordinária sobreviveu ao dilúvio ou reapareceu posteriormente, mantendo características físicas e espirituais anômalas. A natureza exata dos Nefilins tem sido objeto de intenso debate teológico. Alguns interpretam como meros homens poderosos e de grande estatura, enquanto outros defendem tratar-se de híbridos sobrenaturais resultantes da união entre anjos caídos e mulheres humanas. Esta segunda visão encontra apoio no contexto imediato de Gênesis 6, onde os Nefilins aparecem diretamente associados à união ilícita entre os filhos de Deus, identificados por muitos como anjos e mulheres humanas. A descrição deles como poderosos e homens de renome sugere capacidades além do humano comum, enquanto sua associação com a violência generalizada que levou ao dilúvio indica uma corrupção que transcendia o mero pecado humano. A menção aos gigantes em Deuteronômio 2:3 e 2 Samuel 21:15 ao 22, onde são descritos seres de tamanho extraordinário como Golias, possivelmente com 2,90 metros de altura, sugere que essa linhagem anômala persistiu mesmo após o dilúvio. Isso levanta questões sobre como esses seres reapareceram, se através de nova intervenção demoníaca, se pela preservação genética em alguma linhagem específica, como os cananeus, ou se o termo passou a ser usado metaforicamente para descrever povos particularmente altos e belicosos. A teologia cristã tradicional vê nos Nefilins um exemplo extremo da corrupção espiritual que pode ocorrer quando as barreiras entre o natural e o sobrenatural são violadas. Seja como seres literalmente híbridos ou como metáfora da máxima degradação humana, eles representam o fruto proibido da união entre o sagrado e o profano, entre a ordem divina e a rebelião demoníaca. Sua existência desafia nossa compreensão dos limites da criação e serve como advertência contra qualquer forma de mistura espiritual ilícita. O fato de Deus ter usado o dilúvio para limpar a terra dessa corrupção, enquanto preservava a linhagem pura em Noé, demonstra sua intolerância para com as transgressões das fronteiras estabelecidas entre as diferentes ordens da criação.
O relato bíblico em Gênesis 6:5 ao 7 apresenta um momento decisivo na história da humanidade, quando Deus decreta seu juízo sobre a terra devido à extrema corrupção causada pela interferência dos anjos caídos e seus descendentes híbridos, os Nefilins. O texto descreve como a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Uma situação tão grave que levou Deus a declarar: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus. Este julgamento radical não foi apenas uma resposta ao pecado humano, mas especificamente à contaminação espiritual causada pela rebelião angelical descrita nos versículos anteriores. O livro de Enoque, embora não canônico, serve como importante referência histórica para compreender o contexto judaico-cristão primitivo sobre este evento, sendo citado diretamente em Judas 1:14 e 15 e aludido em 2 Pedro 2:4 e 5. Este texto antigo detalha como os anjos caídos, liderados por Semjasa e Azazel, ensinaram aos humanos artes proibidas e corromperam a criação, resultando no decreto divino de confiná-los no abismo até o juízo final, enquanto seus descendentes híbridos eram exterminados pelo dilúvio. A conexão entre Gênesis 6 e 1 Enoque revela a gravidade teológica deste evento. Não se tratava apenas de pecado humano, mas de uma conspiração sobrenatural para corromper a linhagem humana e impedir o cumprimento da promessa messiânica de Gênesis 3:15. O julgamento divino foi meticulosamente direcionado. Enquanto os anjos rebeldes foram presos em cadeias eternas, a humanidade corrupta foi varrida pelo dilúvio, preservando-se apenas a linhagem pura de Noé, varão justo e perfeito em suas gerações. Este duplo julgamento estabelece um padrão na Escritura onde Deus responde tanto às transgressões espirituais quanto às humanas, mantendo os limites sagrados entre as diferentes ordens da criação. O apóstolo Pedro faz eco a este evento, quando compara esses anjos caídos aos falsos mestres de seu tempo, 2 Pedro 2:4, mostrando como o princípio do juízo divino sobre a rebelião espiritual permanece relevante. A menção específica em Gênesis 6:7 sobre a destruição dos animais, junto com a humanidade corrompida, sugere que toda a criação havia sido afetada pela contaminação dos anjos caídos, talvez através de experimentos genéticos ou hibridização que violavam os limites estabelecidos por Deus. O livro de Enoque descreve como os espíritos dos Nefilins mortos se tornaram demônios que assolam a terra, explicando por que Jesus encontrou uma legião de espíritos imundos nos dias de seu ministério. Esta perspectiva ajuda a entender a declaração paulina em Efésios 6:12 sobre principados e potestades espirituais, revelando que o julgamento do dilúvio não eliminou completamente as consequências da rebelião angelical, mas estabeleceu um padrão de como Deus lida com a transgressão das fronteiras espirituais. O Apocalipse de João retoma este tema quando descreve o juízo final sobre os anjos caídos, mostrando que o que começou em Gênesis 6 encontra seu cumprimento escatológico no fim dos tempos. A narrativa do julgamento dos anjos caídos serve como advertência solene sobre as consequências de desafiar a ordem estabelecida por Deus, seja na esfera espiritual ou natural. A preservação de Noé através do dilúvio prefigura a salvação em Cristo, mostrando que mesmo em meio ao juízo mais severo, Deus sempre provê um caminho de redenção para os que permanecem fiéis.
Esta história estabelece o padrão de que toda rebelião espiritual, seja de anjos ou homens, encontrará seu juízo correspondente, enquanto a obediência encontra graça aos olhos do Senhor. O Novo Testamento retoma este tema repetidamente, lembrando aos crentes que os mesmos princípios de santidade e separação aplicados no dilúvio permanecem vigentes na era da graça, culminando no juízo final, quando toda transgressão será definitivamente tratada e a criação inteira será libertada da corrupção. A estratégia de Satanás para corromper a raça humana revela-se como um plano meticuloso para impedir o cumprimento da promessa messiânica feita ainda no Éden. Em Gênesis 3:15, conhecido como o proto-evangelho, Deus declara à serpente: "Porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Esta profecia estabelece um conflito cósmico que atravessaria a história humana, onde Satanás, representado pela serpente, buscaria destruir a linhagem que levaria ao Messias prometido. Jesus identificou claramente esta estratégia diabólica quando afirmou aos fariseus em João 8:44: "Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai." Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. A expressão homicida desde o princípio não se refere apenas ao assassinato de Abel por Caim, mas à tentativa original de Satanás de matar espiritualmente a humanidade no Éden e, posteriormente, de corromper geneticamente a linhagem humana através dos eventos de Gênesis 6. A conexão entre a queda em Gênesis 3 e a corrupção em Gênesis 6 revela um padrão consistente na atuação de Satanás. Tendo falhado em impedir completamente o plano redentor de Deus no Éden, o diabo arquitetou uma nova estratégia. Se não podia evitar que a humanidade gerasse o Messias, buscaria contaminar a linhagem humana a ponto de torná-la incapaz de produzir o Redentor prometido. Esta tática explica a investida sobrenatural descrita em Gênesis 6, onde seres angelicais, os filhos de Deus, se uniram a mulheres humanas para produzir uma raça híbrida que ameaçava destruir a pureza genética necessária para o cumprimento da profecia. O apóstolo Paulo parece aludir a esta estratégia quando fala em 2 Coríntios 11:3, sobre como a serpente enganou Eva com sua astúcia, mostrando que os métodos de Satanás evoluem, mas seu objetivo permanece o mesmo: impedir o plano de salvação. A resposta divina ao ataque de Satanás veio através do dilúvio, que limpou a terra da contaminação genética, preservando a linhagem pura em Noé, pregador da justiça e descendente de Sete, a linhagem escolhida. Esta intervenção dramática demonstra a importância teológica da preservação da linhagem messiânica, que continuaria através de Abraão, Isaque, Jacó e finalmente Davi, até culminar em Cristo. O Evangelho de Mateus começa justamente com o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, mostrando como Deus protegeu esta linhagem através dos séculos contra os ataques de Satanás, incluindo o massacre dos meninos em Belém, que ecoa a violência dos dias de Noé. A vitória de Cristo na cruz representa o cumprimento final de Gênesis 3:15, onde a semente da mulher esmagou definitivamente a cabeça da serpente. No entanto, as Escrituras indicam que Satanás continua suas tentativas de corromper a humanidade, agora através de meios espirituais e ideológicos, preparando o cenário para o aparecimento do Anticristo, que será a última tentativa de imitar e substituir o Messias. O livro do Apocalipse revela como no fim dos tempos, a batalha entre as sementes alcançará seu clímax, com a mulher
a igreja, sendo perseguida pelo dragão, até que Cristo retorne para estabelecer seu reino eterno. Esta narrativa contínua mostra que a tentativa de Satanás de contaminar a raça humana em Gênesis 6 foi apenas um capítulo numa guerra espiritual que começou no Éden e só terminará com a vitória final de Cristo. O dilúvio, descrito em Gênesis 6, 9, representa muito mais que um simples julgamento divino. Foi uma intervenção radical de Deus para restaurar a ordem da criação que havia sido profundamente corrompida. As Escrituras revelam que a terra estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Uma situação que atingira proporções tão catastróficas que exigia uma resposta proporcional. A corrupção não era meramente moral ou espiritual, mas havia assumido uma dimensão cósmica, envolvendo a contaminação genética através da união ilícita entre os filhos de Deus, anjos caídos, e as filhas dos homens, produzindo os nefilins, seres híbridos que espalhavam violência e perversão. Esta anomalia na criação ameaçava destruir completamente a linhagem humana pura que levaria ao Messias, prometido em Gênesis 3,15, motivo pelo qual Deus declarou: "O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra." A decisão divina de enviar o dilúvio revela princípios fundamentais sobre o caráter de Deus e sua administração da criação. Em primeiro lugar, demonstra que Deus estabeleceu limites intransponíveis entre as diferentes ordens da criação, anjos, humanos, animais, e que a violação desses limites traz consequências catastróficas. Em segundo lugar, mostra que a tolerância divina tem um limite quando a corrupção ameaça o próprio propósito redentor para a humanidade. O apóstolo Pedro descreve este evento como exemplo do juízo divino sobre o pecado, mas também da salvação disponível para os fiéis, destacando que Deus não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. O dilúvio foi, portanto, tanto um ato de juízo quanto de preservação. Destruiu a corrupção, mas salvou o remanescente puro através da arca, prefigurando a salvação em Cristo. A natureza global do dilúvio enfatiza a extensão da corrupção e a necessidade de um reinício completo. Todas as criaturas terrestres foram afetadas porque toda a ordem criada havia sido contaminada. Esta ação drástica estabelece um padrão na revelação bíblica, quando o pecado atinge proporções cósmicas, exigindo intervenção divina direta. O Novo Testamento compara explicitamente os dias de Noé com o tempo do fim, sugerindo que antes da volta de Cristo, o mundo testemunhará um nível similar de corrupção moral e espiritual, exigindo outra intervenção divina definitiva, não através de água, mas de fogo. O dilúvio permanece como solene advertência sobre as consequências de se transgredir os limites estabelecidos por Deus, enquanto a arca simboliza a provisão divina de escape para os que permanecem fiéis em meio a uma geração corrupta. A Bíblia apresenta um mistério fascinante e solene sobre um grupo específico de anjos caídos, que foram confinados em um lugar de trevas chamado Tártaro, aguardando o juízo final. Em 2 Pedro 2,4, o apóstolo declara: "Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo." Judas 1,6 complementa essa revelação afirmando: "E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia." Essas passagens indicam
que esses anjos cometeram um pecado tão grave que receberam um julgamento imediato e severo, diferente de outros demônios que ainda atuam livremente na terra. O termo Tártaro, usado por Pedro, não aparece em nenhum outro lugar no Novo Testamento e remete à mitologia grega como o lugar mais profundo do submundo, reservado para os piores criminosos. No contexto bíblico, refere-se a uma prisão espiritual temporária, um abismo de restrição onde esses anjos rebeldes estão encadeados em trevas, impossibilitados de continuar suas atividades malignas. A natureza de seu pecado está diretamente ligada ao relato de Gênesis 6, onde os filhos de Deus, anjos caídos, abandonaram sua morada celestial, tomaram forma humana e coabitaram com mulheres, gerando uma raça híbrida de gigantes, nefilins, que corrompeu a terra. Essa transgressão não foi apenas uma rebelião espiritual, mas uma tentativa de Satanás de contaminar a linhagem humana e impedir o cumprimento da promessa messiânica. Prisão desses anjos no Tártaro serve como um aviso divino sobre as consequências de desafiar a ordem estabelecida por Deus. Eles não apenas se rebelaram contra o Criador, mas violaram os limites entre o espiritual e o físico, corrompendo a criação de maneira irreversível. Por isso, foram condenados a uma restrição imediata, enquanto outros demônios continuam ativos, enganando as nações. O fato de estarem reservados para o juízo indica que seu destino final será o lago de fogo. Mas, por enquanto, permanecem confinados, incapazes de agir como antes. Essa doutrina também esclarece por que, no ministério de Jesus, encontramos demônios atormentando pessoas, mas nenhuma referência a anjos caídos encarnados, como em Gênesis 6. Apenas os espíritos dos nefilins, possivelmente os espíritos imundos de Marcos 5:9, continuam ativos, enquanto seus pais angelicais estão presos. Quando Cristo desceu ao seio da terra, alguns interpretam que ele proclamou vitória sobre esses seres aprisionados, reafirmando seu domínio sobre toda criatura, celestial ou terrena. A existência do Tártaro e dos anjos presos reforça a seriedade do pecado e a justiça de Deus. Mostra que ele não tolera a corrupção de sua criação e que mesmo seres espirituais poderosos estão sujeitos ao seu juízo. Ao mesmo tempo, serve como alerta para os últimos dias, quando Satanás tentará novamente imitar essa estratégia de engano, possivelmente através de manipulação genética ou falsos deuses, como em Apocalipse 13. Mas assim como Deus interveio no dilúvio e confinou os anjos rebeldes, ele também destruirá toda rebelião no fim dos tempos, restaurando a criação à sua pureza original. A questão sobre se os anjos caídos retornaram após o dilúvio para repetir sua transgressão em Gênesis 6 encontra um ponto crucial em Deuteronômio 32, 8 e 9, onde a versão original hebraica e os manuscritos do Mar Morto revela: quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando separou os filhos dos homens, fixou os limites dos povos conforme o número dos filhos de Deus. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Este texto sugere que após Babel, Deus entregou as nações gentílicas a seres espirituais chamados filhos de Deus, anjos, embora alguns interpretem como governantes humanos, enquanto reservou Israel para si mesmo. O Salmo 82 reforça essa ideia, mostrando Deus julgando esses deuses por governarem injustamente as nações. Essa estrutura cósmica indica que, embora os anjos que pecaram em Gênesis 6 estivessem presos no Tártaro, outros seres espirituais caídos continuaram a operar nos bastidores da história humana, influenciando reinos e culturas pagãs. A referência aos filhos de Deus, em Deuteronômio 32:8,
ecoa a mesma expressão usada em Gênesis 6:2, levantando a possibilidade de que, mesmo após o dilúvio, entidades demoníacas mantiveram um papel ativo na corrupção espiritual das nações. Daniel 10:13-20 menciona príncipes espirituais, como o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia, que se opunham ao anjo de Deus, confirmando que Satanás delegou poderes demoníacos sobre territórios. Esses seres não eram anjos, encarnados como em Gênesis 6, mas espíritos que operavam por trás de governos e religiões idólatras, seduzindo as nações a adorarem deuses estranhos. O apóstolo Paulo corrobora isso ao afirmar que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos e que os sacrifícios pagãos são, na verdade, oferecidos aos demônios. Apesar disso, não há evidência bíblica de que anjos caídos tenham repetido após o dilúvio o mesmo pecado de Gênesis 6, união física com humanas. O confinamento no Tártaro parece ter sido específico para aqueles anjos, enquanto outros demônios agem de forma menos direta. No entanto, a menção aos nefilins em Números 13:33, os gigantes em Canaã, sugere que a contaminação genética de Gênesis 6 sobreviveu de alguma forma, seja por linhagem humana degenerada, como os anaquins, ou por nova atividade demoníaca limitada. Jesus afirmou que os últimos dias seriam como nos dias de Noé, o que pode indicar um ressurgimento de influência demoníaca intensa, embora não necessariamente da mesma forma. Assim, a Bíblia revela que, embora os anjos mais rebeldes estejam presos, Satanás ainda comanda uma hierarquia de espíritos caídos que influenciam nações e combatem o povo de Deus. A vitória de Cristo na cruz garantiu que, no fim, toda potestade maligna será derrotada e os próprios crentes julgarão os anjos. Até lá, a lição permanece. Deus mantém controle absoluto sobre os limites entre o espiritual e o humano, e qualquer tentativa de corromper sua criação será julgada. Quando Jesus declarou que a sua segunda vinda seria precedida por condições semelhantes aos dias de Noé, ele estabeleceu um paralelo profético entre a corrupção sobrenatural de Gênesis 6 e os eventos do fim dos tempos. Esta conexão vai além de uma mera semelhança moral, revela um padrão na estratégia de Satanás para impedir o plano divino. Assim como nos dias pré-diluvianos, os filhos de Deus, anjos caídos, contaminaram a linhagem humana, o livro de Apocalipse descreve uma última investida demoníaca antes do retorno de Cristo. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalharam. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Esta expulsão em massa de seres demoníacos para a terra, nos últimos dias, sugere uma intensificação sem precedentes da atividade sobrenatural, criando um cenário onde, como nos dias de Noé, o sobrenatural maligno se manifestará de maneira aberta e disruptiva. O paralelo entre Gênesis 6 e Apocalipse 12 revela a consistência da estratégia satânica através dos séculos. Se antes ele buscou corromper a linhagem humana para impedir o nascimento do Messias, agora tenta impedir seu retorno e o estabelecimento do reino milenar. A menção específica de que Satanás desce a vós, tendo grande ira, sabendo que já tem pouco tempo, indica que sua última investida incluirá engano em massa, perseguição aos santos e possivelmente até tentativas de replicar a hibridização do passado, não mais através de anjos encarnados, pois os que cometeram tal pecado estão presos no Tártaro, mas através de falsos milagres, engano coletivo e talvez até manipulação genética,
como sugere o interesse escatológico em A Marca da Besta, em Apocalipse 13, 16 e 17. O livro de Daniel complementa este quadro ao descrever como os anjos caídos, por trás dos impérios mundiais, intensificarão sua oposição ao povo de Deus nos últimos dias. A besta que sobe do abismo e o espírito de demônios que operam sinais apontam para uma liberação controlada de forças demoníacas que ecoam os dias pré-diluvianos. Porém, assim como Noé foi preservado na arca, os fiéis serão guardados na tribulação, e assim como Deus julgou os anjos rebeldes no passado, ele os lançará no lago de fogo no juízo final. A vitória de Cristo na cruz já determinou o fim desta batalha cósmica, mas seu clímax escatológico servirá como demonstração final da justiça divina contra toda rebelião espiritual e humana. Que essa mensagem tenha edificado sua vida. Agora quero saber de você. O que Deus falou ao seu coração hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se Deus te abençoou, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa palavra. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos que vão fortalecer sua fé. Que Deus o abençoe poderosamente. E até o próximo vídeo.